Seu filho não cumpre o combinado, ele te ignora e posterga o máximo possível para não fazer aquelas rotininhas do dia a dia? Se isso acontece aí na sua casa, fica aí que eu vou te dar 3 dicas que vão ajudar a melhorar a comunicação da família e aí fazer com que a criança responda melhor aos comandos. Meu nome é Roselaine Viana, eu sou psicóloga infantil. Quando a comunicação em casa não tá legal, a criança não responde aos comandos dos pais, a gente precisa avaliar alguns fatores. Então, o primeiro dele é analisar como que está essa dinâmica da casa. Para a gente analisar essa dinâmica, a gente vai hoje falar de 3 itens. O primeiro dele é clareza. Como que está a clareza das informações? As coisas são ditas e esclarecidas para a criança? O papai e a mamãe concordam com o que é regra, valor, aquilo que é aceito e o que não é aceito na família? Os pais estão alinhados e cumprem isso dentro de casa? Porque se o papai fala uma coisa e a mamãe fala outra, fica confuso. Então a mamãe fala assim: filho, vai tomar banho. Aí o papai diz: deixa o menino, ele vai depois. Ou o papai dá uma ordem, a mamãe vai lá e descumpre essa ordem. Então isso quebra um pouquinho da clareza. Então, o que é clareza? É a gente dar a informação clara para a criança para que ela saiba o que é valorizado, o que é esperado dela, né? Então, a gente vai conseguir isso através da comunicação com a criança, conversar, né, expor e também da prática no dia a dia. A gente precisa colocar em prática isso. Uma coisa que ajuda nessa comunicação é os painéis de rotina. Então, a gente monta um painel de rotina com a criança, e a rotininha da casa ou a rotina dela e coloca lá no painelzinho. Faça isso junto com a criança, porque motiva a criança. E aí eu não encho o painel com um monte de rotina, mas coloco as principais, porque vai facilitar para que a criança entenda qual é a sequência, aquilo que é esperado, pelo menos na questão da rotina. Bom, a segunda dica está relacionada à consequência. A postura da criança diante de um compromisso, daquilo que foi combinado, deve ter uma consequência. Isso é, o que acontece se eu faço determinada coisa ou o que acontece se eu não faço. Essa consequência, o que vai acontecer, deve ser combinado antes com a criança, deve ter sido esclarecido. Então, lá, clareza das informações, né? Então, se foi estabelecido, por exemplo, que a criança pode sair para andar de bicicleta após ter feito a atividade da escola. Se ela não faz atividade, a consequência é não poder sair para andar de bicicleta e fazer essa tarefa no período um pouco mais tarde, mas ela tem que fazer. Então, clareza, não deixar de fazer a tarefinha da escola é um combinado. Então, a criança não pode deixar de fazer. E eu vou insistir e vou fazer com que a criança cumpra aquele combinado. Se a criança entende que se ela chorar, se ela reclamar, se ela fingir que esqueceu, ela pode deixar de fazer aquele combinado, cumprir aquele acordo, esse comportamento dela de não fazer, ou de reclamar, ou de chorar, vai acontecer e vai se estender para outras situações do dia a dia. Por isso que é tão importante a gente estabelecer uma consequência e fazer cumprir. Então, não cair no esquecimento ou deixar de fazer num determinado momento, porque a criança começa a perceber, né, que existe aí uma informação que não vai ser cumprida, né? Existe uma regrinha ali que não vai ser cumprida pelos pais. A terceira regrinha é a consistência, continuidade. É muito importante permanecer com aquela informação por um longo período de tempo até que aquilo vire um hábito. Então, essa consistência, muitas vezes os pais se perdem aí, porque estabelecem uma regrinha, fazem cumprir por alguns dias, mas depois cai no esquecimento. Aí a criança vai percebendo que se ela fingir que não lembrou, que ela esqueceu, o papai também não vai lembrar, não vai cobrar. Ou se o papai e a mamãe estão muito cansados, aí eles, vai, dorme a hora que você quiser. Ou fica aí jogando videogame para não atrapalhar, né? E aí a criança percebe, quando o papai e a mamãe estão cansados, é o momento de eu ser mais insistente, de eu ser mais incisivo, porque aí eles vão acabar cedendo. Então, ser consistente, manter o combinado ao longo do tempo, faz com que a criança perceba que algumas regras são inegociáveis e elas não vão ficar insistindo. Então, é mais fácil para elas cumprir aquilo que foi acordado. Bom, então para melhorar a comunicação na família, fazendo com que as crianças respondam melhor ao comando dos pais, é muito importante clareza nas informações, consequência
naquilo que foi estabelecido e consistência, continuidade, não pode cair no esquecimento. Com essas 3 regrinhas vai melhorar a comunicação de vocês e aí vai ter uma dinâmica melhor na família. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curte o vídeo, compartilha com outras famílias. Até mais, um forte abraço!